Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Então vamos abrir nossa Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 13, em nome de Jesus. Efésios 6:13. Efésios capítulo 6, o versículo é o 13. Diz assim a Bíblia Sagrada: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Deixa eu explicar isso aqui para você. O dia bom, pessoal, ele já vem pronto. O pastor Michael costuma dizer que a gente não se prepara para o dia bom. O dia bom a gente não precisa se preparar. Você nunca vai ver alguém pedindo, por exemplo, oração, né? E dizer assim: pastor, ora por mim, que eu não sei se eu vou ter estrutura. O que está acontecendo com você, irmão? Por que você não vai ter estrutura para quê? Ah, pastor, eu vou ali e eu vou ter que receber agora 10 vezes o salário que eu recebo. Eu ganho R$1.000 e vou começar a ganhar R$10.000. Pastor, ora por mim que vai ser uma luta. Você acha que alguém vai pedir oração para isso? Ninguém vai pedir oração para isso. Pastor Mike está brincando, a pessoa diz: pastor, ora por mim, até se consagra, pastor, se consagra porque eu vou fazer uma viagem para Disney, não sei se eu vou me acostumar com Mickey. Isso não vai existir, não vai existir. Isso não vai existir, jamais vai existir. Agora o dia mau nós precisamos nos preparar. Por isso que você vê registrado aqui na Bíblia Sagrada, em Efésios 6:13, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, porque ele vai aparecer. O dia mau, se você for ver na Bíblia Sagrada, constantemente ele é avisado. Eu não sei se você já notou, mas constantemente aparece na Bíblia Sagrada sobre ele. Se você for abrir textos conhecidos, por exemplo, em João, no capítulo 16, no versículo 33, aqui Jesus ele fala abertamente, é um texto conhecido nosso, e nós já conhecemos esse texto. Em João 16, 33, diz a Bíblia Sagrada o seguinte, olha só o que fala: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. E ele fala agora: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você vê escrito aqui, você vê aqui registrado claramente na Bíblia Sagrada, Jesus abertamente falando para as pessoas: vai ter luta, vai ter luta. Não é todo dia que seu corpo vai estar 100%, tem dia que você acorda ou nem acorda durante o dia, parece uma dor de cabeça. Você vai passar a mão no corpo, você sente que tem uma coisa estranha. Você passa a mão, parece que tem uma protuberância, tem um aumento ali da massa do corpo. Daqui a pouco você está ao lado, daqui a pouco está tudo bem, daqui a pouco vem uma situação com a sua esposa, vem uma situação com o seu marido, né? Estava tudo bem, daqui a pouco parece que o negócio vira. A vida, ela é assim. A vida, ela é desse jeito, ela é dessa maneira. Se você for ver na Bíblia Sagrada, no Salmo 34, no versículo 19, mais um alerta para mim, mais um alerta para você, sobre a questão de nos prepararmos para o dia mau. Olha só o que diz o Salmo 34, versículo 19, também já é conhecido nosso. Diz a Bíblia Sagrada exatamente o seguinte: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Olha só, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Quando fala aflições dos justos, está registrando, está declarado aqui na Bíblia Sagrada, que não é só a pessoa ímpia ou só o pecador, vamos assim dizer entre aspas, não é o pecador que vai passar por luta. Você vê que é o justo, é a pessoa correta com Deus, é a pessoa certa com Deus. Então muitas são as aflições das pessoas que são corretas, das pessoas que são certas, mas o Senhor os livra de todas. Então o que representa isso? Lutas teremos, mas nós seremos livres de todas. Se você for abrir a Bíblia Sagrada agora, por exemplo, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 de Pedro, Hebreus, Hebreus, Tiago, depois vem Pedro. 1 de Pedro 4, versículo 12. Mais um pouquinho aqui. Então, novamente falando, o dia bom, ele já vem pronto.
O dia bom, aquele dia que, enfim, aquele dia que que vai dar tudo certo. A gente não precisa se preparar para esse dia, porque esse dia já está pronto. O que eu e você, a gente tem que se preparar para isso aqui. 1 de Pedro 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se uma coisa estranha vos acontecesse. Então eu não posso ficar estranhando aquela prova, aquela luta vindo contra mim, se a Bíblia Sagrada, ela vem me avisando já faz tempo. A Bíblia Sagrada já vem falando comigo, já vem me alertando já faz muito tempo sobre isso. Se você vai estudar ao longo da Bíblia Sagrada, todos os personagens da Bíblia Sagrada tiveram dias maus, desde Adão até o velho João, o velho apóstolo Paulo, apóstolo João, na ilha de Patmos. Se você for ver, Adão e Eva tiveram dias maus ou não tiveram? Tiveram, apareceu a serpente. Estava lá, não diz quantos dias eles tiveram, somente eles sozinhos no jardim do Éden, não diz quanto tempo eles passaram, sabe, comendo de todas as árvores e vivendo bem. Mas o que está registrado na Bíblia Sagrada é que teve o dia que apareceu a serpente. A serpente apareceu e foi aquela bagunça que a gente conhece. Depois, logo ali na frente, o Caim mata o Abel. Também não diz com que idade eles tinham isso, mas foi um dia mau para eles, porque não é todo dia que você vê um filho matando o outro. Depois, como eu disse, ao longo você vai estudando a Bíblia Sagrada, ao longo da Escritura Sagrada, os dias maus eles vão aparecendo, as situações elas vão surgindo, e nós não podemos estranhar, como disse o apóstolo Pedro: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se uma coisa estranha vos acontecesse. Quando você abre a 2 aos Coríntios, vamos lá, 2 aos Coríntios, só pegando aqui confirmações bíblicas para passar para você o que eu estou pregando hoje. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Disse assim o apóstolo Paulo: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que até na vida nos desesperamos. Então você não vê registrado na Bíblia Sagrada que esses homens de Deus tiveram uma vida fácil. Você vê o apóstolo Paulo falando: vocês não devem ignorar a tribulação, vocês não podem ignorar as lutas que podem vir contra nós. Eu conto até, parece até brincadeira, tem gente que dá muita risada quando eu conto essa história de uma pessoa a qual eu passei pregando o evangelho, e era uma pessoa que tinha que ter um pouco mais de estrutura espiritual. Geralmente do obreiro, do pastor, de uma pessoa assim que já realiza a obra de Deus, você espera um pouco mais de estrutura. Você não espera aquela pessoa, sabe, desobediente, você não espera aquela pessoa medrosa, você não espera aquela pessoa, sabe, que qualquer coisinha se chateia. Não, você não espera isso de um obreiro ou de um pastor. Mas enfim, voltando a falar, parece até cômico e engraçado que eu vou falar, mas tem uma senhora que ela chegou para mim e ela pegou e disse: pastor, ora por mim. Pessoa, como eu disse, que você espera que tenha mais estrutura. Isso não é aqui em Campo Grande, é numa cidade que eu passei há muitos anos atrás. Ela disse: pastor, ora para mim nesse exame aqui, para que não dê nada. E eu disse: não, vou orar com certeza. Quando eu fui orar, me deu aquele reflexo, e eu disse: eu vou orar para não dar nada, irmã, mas se por acaso der alguma coisa. Ela começou a chorar copiosamente: não, pastor, não pode dar nada, pastor, por favor. Eu, na hora, sem pensar muito, botei a mão em cima do exame e disse: Deus, tomara que não dê nada, porque se der alguma coisa ela vai morrer. A gente não está preparado, se você está pegando entendimento, a gente não está preparado para enfrentamento. Nós estamos preparados para que nunca nos aconteça nada. Enquanto não nos acontece nada, a gente vai levando a vida. Se por acaso surge uma situação, surge uma dificuldade, surge alguma coisa, as pessoas elas tomam aquele baque. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele está falando aqui na Bíblia Sagrada, ele está registrando aqui que nós não podemos ignorar. Irmãos, não ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Então o que eu vou estudando aqui, eu vou entendendo na Bíblia Sagrada? Que eu creio sempre no melhor, mas preparado para se alguma coisa acontecer. Eu sou aquela pessoa, e a gente deve ser otimista. Eu acho que a gente deve ser otimista, mas não deixando essa parte da Bíblia Sagrada de lado, sabe?
pensando que quando você aceita Jesus e se converte, nunca mais vai te acontecer nada, e que você vai viver sempre num mar de rosas, que você vai ser aquela pessoa que vai sempre viver, sabe, sem ter uma dor de cabeça, sem ter uma luta nenhuma dentro de casa. Eu acho que essa aí não é a verdade. Se você está aqui hoje na igreja, você pode até falar para mim: pastor, é fato, pastor, é verdade que o senhor está falando. Uma grande parte da minha vida é luta, é dificuldade, é tribulação. Se você for abrir a Bíblia Sagrada agora, vamos ver em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, o versículo é o 24. Aqui o Senhor Jesus mais uma vez afirmando sobre isso que eu estou pregando. Então diga em voz alta comigo todos vocês: não é sobre se o dia mau vai vir ou não, é sobre se eu estou pronto ou não. Entendeu? Então o que eu estou pregando hoje eu não estou pregando se ele vai vir ou se ele não vai vir. Não é essa a minha pregação. A pregação de hoje é se você está pronto ou não está, porque a questão de ele vir é uma questão de tempo, não é uma questão de vir ou não, é uma questão de tempo. Ele vai aparecer. Acho que todos nós aqui já tivemos situações que para nós foram até baques. Pastor, tomei um baque. Pastor, tomei um susto. Pastor, não estava esperando isso, não estava aguardando esse negócio. Pastor, não era para isso acontecer. Pastor, eu fiquei meio trancado, fiquei meio assustado. Isso que não pode acontecer, você não pode estranhar essa ardente prova. Aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus ele fala assim: olha, todo aquele pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que é uma base. E agora vem, ó: e desceu as chuvas, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Isso aqui é aquela pessoa que vem frequentemente à casa de Deus, ou tem um contato com a Bíblia Sagrada, melhor falando, frequentemente, e a pessoa não só entende o que o pastor prega, como a pessoa consegue colocar em prática aquilo que ela entende da Bíblia Sagrada. É uma pessoa que, quando vier o vento, quando soprar os ventos, correrem os rios e vierem com ímpeto contra aquela vida, a pessoa não cai. É aquela pessoa que, como eu disse, ela é uma pessoa constante. Ela é uma pessoa que, tendo saúde e não tendo saúde, é praticamente a mesma. É aquela pessoa que, tendo muito dinheiro ou passando uma dificuldade financeira, a pessoa ela não muda. Ela dá uma balançada, que o vento assopra, né? Corre os rios, ela dá uma machucadinha muitas vezes na casa, mas ela fica intacta, porque o alicerce e a base dela é a palavra de Deus. É aquela pessoa edificada, como eu disse de novo, na rocha. É aquela pessoa que está preparada. Você sabe que a edificação na rocha, você cavar, encontrar a rocha e depois começar a construção, isso aqui é uma preparação para dias de vento, para dias de chuva, para dias de, sei lá, enfim. Eu estava lembrando, por exemplo, as construções que eles fazem no Japão. Você sabe que o Japão é um lugar onde tem muito tremor, tem muito terremoto. Frequentemente você fica sabendo, acho que aqui no México também tem, né? Esse México agora, esses dias atrás, deu um tremor de terra. E acontece, as construções lá no Japão, eu estava esses dias vendo, eu achei assim muito tecnológico o que eles fazem, né? Uma tecnologia muito forte. Porque eles constroem agora já os prédios, eles constroem com um negócio no chão, que tipo como se fossem amortecedores. É tipo como se fosse amortecedor. Então quando dá o terremoto, por ele já estar preparado aquele prédio para aquilo, quando dá o tremor de terra, ele samba para cá, ele samba para lá, ele vai para cá, ele vai para lá, e ele não cai. Dentro daquela balançada, eles fazem até coisas agora para os móveis, né, dentro dos prédios, para eles não quebrarem as coisas. Eles fazem também como se fosse tipo com amortecimento, eles penduram ele de uma forma diferente. Então quando dá o tremor, as pessoas mexem dentro, e muitas vezes os tremores são até... Tem um tremor lá que tem 1 ou 2 tremores que deram até nos 10 graus, né, na escala, né, que fala, né? Escala. Enfim, mas é muita coisa, é forte. Mas por que aquele prédio não cai? Porque ele já foi construído preparado, exatamente preparado. Aí você já vê, por exemplo, as Torres Gêmeas, aquelas lá dos Estados Unidos. Eles estavam esperando aquele ataque com aqueles aviões?
Eles não estavam esperando, eles não estavam preparados. Naqueles prédios não tinha uma arma que dizia assim, ó, não, quando vier um avião aqui a gente vai atirar e não vai explodir o avião, não. O primeiro impacto que veio das Torres Gêmeas, pô, bateu, caiu tudo. E muitas vezes nós não somos que nem o Japão, nós somos igual aos Estados Unidos lá, não estamos preparados. Surge uma coisa e a gente cai. Agora tem gente que é preparada, balança, mas a pessoa continua como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então a Bíblia diz que aquele que é edificado sobre a rocha, diz a Bíblia Sagrada aqui, aquele que é edificado sobre a rocha, ele não cai. Agora o versículo 26, Jesus fala, aquele pois que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, não coloca em prática, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Qual que é a diferença desse aqui? Não tem base, não tem rocha. Ele construiu, ele não pensou no vento, ele não pensou nos rios, ele não pensou naquilo que um dia poderia vir contra aquela casa. Ele construiu pensando que sempre ia ser sol. Ele construiu pensando que nunca ia ter um ataque, que nunca ia acontecer nada. E ele construiu na areia, não cavou, não teve esse trabalho de cavar, não teve esse trabalho de encontrar a rocha e construiu. E a Bíblia fala o seguinte, ó, e desceu as chuvas, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então na hora, quando você vai olhar que está tudo bem, como eu disse, o dia bom já vem preparado, quando você olha as duas casas, num dia ensolarado, sem vento, sem chuva, num dia ensolarado, sem vento, chuva nem rio, você olha as duas casas, você até acha que aquele outro que cavou e gastou muito tempo se preparando, você pensa até que o cara é um idiota, você pensa até que o cara é um burro que perdeu tempo. Alguém olha e diz assim, caramba, olha aí, ó, esse cara aqui só perdeu tempo, por que não construiu uma casa rápida que nem esse aqui? Por que não fez uma casa na areia? Foi rapidinho, ele construiu, aquele ali já demorou mais. Aquele ali se esforçou mais, se dedicou mais. Esse aqui foi pá e bola, deu, acabou, pum, construiu. Agora, quando surge o dia mau, como eu falei, que essa casa na areia é a pessoa que não pensa que vai ter luta, e você vê que as duas casas aqui, a diferença não foi o vento, não foi os rios, e não foram soprar os ventos, correr os rios, né? É isso que diz, né? Isso, correr os, acho que desceu a chuva, é chuva, rio e vento, isso. As duas é igual. Ou seja, o dia mau vem para todas as casas, o dia mau vem para todas as pessoas. A diferença vai ser a pessoa que se preparou e a pessoa que não se preparou. Parece até, é engraçado isso, né? Será que a história dos 3 porquinhos não veio disso aqui? Você conhece a história dos 3 porquinhos? Quem já ouviu falar da história dos 3 porquinhos? Tem uns lá que um fez lá a casa de palha, outro fez a casa de madeira, e o outro lá, os dois, aqueles que fizeram a casa de palha e de madeira, ficaram zombando dele. Aí está demorando fazer essa casa de tijolo. Acho que você conhece a história, né? Acho que qualquer criança conhece a história. E ele demora para construir a casa, enquanto os outros 2 porquinhos lá estão tocando flauta. Flu, 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 flu. E toca a flauta, e toca a flauta, e toca a flauta. Daqui a pouco aparece quem? O lobo, né? Que parece aquilo que eu estou pregando hoje, parece o lobo. Aí aparece o lobo, assopra, cai a primeira, aí ele sai correndo. Daqui a pouco assopra a outra lá de madeira e de palha, derrubou. O porquinho sai correndo, daqui a pouco ele chega lá, eles vão se esconder na casa de quem? Do que se preparou. E aí o lobo assopra e não acontece nada. Por quê? Porque havia uma preparação. Pastor, o senhor está pregando para nós os 3 porquinhos? Não. Não que eu estou pregando, só para te mostrar, para você entender que a preparação, até nas historinhas de criança, até nas historinhas de criança, existe essa preparação. Existe essa questão de a pessoa que está preparada, a pessoa que é mais madura. Se você vai meditando na Bíblia Sagrada, você vai acabar encontrando em 2 Timóteo capítulo 2, vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 2, 3. Acharam? Diz assim o apóstolo Paulo: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. E olha só que interessante: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra.
E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, o que o pastor Michael quis dizer com isso aqui agora? Que você não pode entrar na vida como se fosse um mar de rosas. Você tem que encarar a vida como se fosse uma batalha. Você vê que o apóstolo Paulo fala a palavra soldado no versículo 3. Ele fala sobre militar é fazer guerra no versículo 4, né? Então eu não posso ficar me embaraçando com essas coisas, porque você quer agradar aquele que te alistou. E você sabe, acredito que você tem essa interpretação, e eu tenho também essa interpretação. Tem até irmão que trabalha aqui no exército, né? Aliás, tem vários, acredito, que trabalham no exército, que estão aqui no nosso meio hoje. Eles ficam se preparando. Você vê eles correndo de vez em quando. Você vê eles lá limpando os tanques de guerra, ainda que não tenha batalha. Não tem guerra, não tem batalha, mas eles ficam se preparando. Eles ficam ali se preparando, tem aula de tiro, né? Eu não sei muito, mas eu acredito que tenha, né? Tem aula de tiro, tem aqueles... Você passa, mesmo aqui em Campo Grande, você passa por aqueles campos, eles têm aquele negócio para trepar lá em cima, subir, pular, aqueles obstáculos, e você vê lá uns negócios que eles têm que ficar se arrastando no chão. Depois eles têm aquela preparação, eles vão para o meio do mato, daqui a pouco eles pegam lá o helicóptero, eles têm que descer, mas não tem guerra nenhuma. Mas eles descem como se fosse guerra. Eles estão fazendo, o que eles estão fazendo, meus irmãos? Exato, estão se preparando. Se por acaso surgiu uma guerra, que do jeito que as coisas estão acontecendo, ai pastor, está amarrado em nome de Jesus, né? Está amarrado em nome de Jesus, mas o bagulho está doido aí fora, irmão. Se surgir uma guerra, eu não vou ficar assustado assim, meu Deus, uma guerra agora? Depois dos gafanhotos, depois da pandemia, né? Se o sol aparecer vermelho quando acordar de manhã, a gente não duvida nada, né, irmão? Que o bagulho, como eu disse, né? Mas enfim, eles estão se preparando. Não é aquela coisa assim, ó, surgiu uma guerra, por exemplo. Surgiu uma guerra. Ai, pega uma arma lá. Pega uma arma lá. Vamos agora pegar e vamos levantar aqui, vamos de helicóptero até lá. Não, mas eu não sei dirigir. Pega ele. Como é que você vai pegar o helicóptero e sair voando agora se você não se preparou e não sabe dirigir? Como é que você vai fazer esse negócio? É isso que eu estou falando. Surgiu uma enfermidade, é uma guerra. Surgiu um problema financeiro, é uma guerra. Surgiu uma situação dentro de casa e você vem treinando, você vem se preparando. Como eu acho bonito, é muito bom você ser otimista, mas você ficar sempre naquela, sabe, resguardado, preparando o canhão, preparando o tanque de guerra, subindo no helicóptero, descendo sem guerra nenhuma, mas subindo no helicóptero, descendo helicóptero. De vez em quando você vai lá para aquele campo de treinamento e se arrasta no chão. De vez em quando você dá uns tiros para lá e para cá, sem guerra, porque se surgir a guerra você já está treinado. É isso que está sendo registrado aqui em Timóteo. Mais uma vez o apóstolo Paulo dizendo, se prepara. Ele está falando aqui, ó, sofre pois comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus. É luta. Se fala de soldado, fala de guerra. Porque ninguém que milita, que luta, se embaraça com os negócios da vida. Sabe quem é que vai se embaraçar? Se embaraçar é se enrolar, né? A pessoa se enrolar e se tropeçar. Só quem vai se embaraçar é quem não está preparado. Porque a pessoa que está preparada, ela não se embaraça com os negócios da vida. Surgiu a situação, a pessoa escapa, a pessoa sai. Isso aqui é praticamente aquele versículo que a gente mal interpreta ele. Muitas vezes a gente não consegue ter a interpretação correta. Conhecemos esse versículo que eu vou te dar agora, mas não entendemos. Salmo 91, versículo 7. Vamos lá. Salmo 91, versículo 7. Salmo 91, versículo 7. Olha só que forte que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pastor, o que é esse versículo aqui? Esse versículo mostra o quê? Não é que esse cara que viu, ele olha para o lado dele, tem 1000. Ele olha para a direita dele, tem 10.000 pessoas que morreram. Ele está no meio de uma batalha. Não quer dizer que esse cara está numa bolha. Ele está numa bolha. E foram dar uma espadada nele e não pegou. Jogaram uma flecha, ela passou assim, ó. Não, esse cara que registrou isso aqui pode ter tomado
pode, é um versículo como se dissesse assim, ó, não é que eu não tomei uma flechada, não é que eu não tomei uma espadada, só que não aconteceu comigo a queda. 1000 do meu lado foram mortos, 10.000 do meu lado também morreram, mas eu estou na mesma batalha, eu estou na mesma guerra, mas eu me preparei mais, me esquivei, né? Eu duvido que esse cara aqui, porque ó, quem lê isso aqui pensa assim, ó, que esse cara entrou assim na batalha, ó, e flecha, ó, espadada. Esse cara não estava, tipo assim, ele não é o homem invisível. Isso aqui não é o homem invisível. Dá a entender que esse cara aqui, quando vinha a espada, ele pá, e tal, aconteceu alguma coisa, daqui a pouco quando ele foi olhar, ele estava na mesma batalha, só que ele não morre. Passou pelas mesmas coisas, quem sabe sofreu os mesmos ataques. Agora dá a entender que ele estava diferente. Não, pastor, nunca vai me acontecer nada. Esse versículo não quer dizer que nunca vai te acontecer nada. Quer dizer que você vai sofrer os mesmos ataques que os outros, só que você não vai morrer. Você pode passar pelo mesmo sintoma, você pode passar pela mesma circunstância. Você vai ver muita gente morrendo porque não estava exatamente, não estava preparado para a batalha, não estava preparado. É aquela pessoa que entrou sem treinamento, é aquela pessoa que entrou sem preparar para aquilo ali. Ministerialmente a mesma coisa. Você quer ver um problema? É alguém que se entra no ministério que não está preparado. Vai dar problema. A pessoa não vai concordar com as coisas. Vai te dar problema. Você quer ver alguém entrar num casamento, casou e não estava preparado para aquilo lá? Vai dar? Vai dar. Vai dar problema. Você quer ver? Teve filho e não se preparou para aquilo. Vai dar? Vai dar problema. A vida, eu acabei descobrindo isso, é tudo uma questão de preparação. Obreiro despreparado, pastor despreparado, vai dar dor de cabeça para o líder. Então sempre vai ser assim. Você vai observar na Bíblia Sagrada, casamento não se prepararam. Se você for ver na Bíblia, na história, você vai acabar vendo que os casamentos, eles se dissolveram porque as pessoas eram duas crianças que casaram. Eram pessoas que não estavam, ou pensaram que nunca ia acontecer nada. Lembra das Torres Gêmeas? É o primeiro ataque, pum, já cai. Primeira briga, vamos separar. Acabou. Obreiro é a mesma coisa, como eu disse. Tem que fazer tal coisa. Só não concordo. É isso aí. Vai ser sempre assim. É uma pessoa que não sabe passar por guerra. É uma pessoa que não sabe passar batalha. E o apóstolo Paulo, se você for abrir agora, 1 Tessalonicenses 3:3, vamos lá? 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. 1 Tessalonicenses 3:3. Estou quase acabando, tá, pessoal? Quem está gostando da preparação? E outra coisa, o treinamento nem sempre ele é bom, tá? O treinamento muitas vezes é chato. Você sabe que o pastor Mike jogou futebol profissional, acho que você já sabe disso, né? Então, eu joguei futebol profissional e treinar era chato. Era pouquíssimos atletas, era só aqueles atletas mais antigos, mais da antiga, eu não treino e jogo bem. O futebol ele foi se tornando um esporte muito competitivo e ele se tornou muito alinhado, vamos usar essa palavra, um time com o outro. Então, o que acaba se destacando nesses últimos tempos, eu sei que de repente as irmãs aqui não assistem futebol, mas vocês vão entender da maneira que eu falo. O futebol ele acaba agora não se destacando mais pela questão da habilidade, ele se destaca nos últimos tempos pelo vigor físico. É o vigor físico, aqueles que correm mais, aqueles que são mais fortes, aqueles que, sabe, que, enfim, o treinamento ele é mais pesado e que eles treinam melhor. Ou seja, nunca você viu tanto um futebol que o treinador faz toda a diferença. O que faz toda a diferença? Como é que é o nome do cara? Treinador lembra de quê? Treinamento. Então antigamente, o fulano não treinava e chegava lá e arrebentava. Hoje não existe mais isso. Hoje não tem mais esse negócio. Se o cara não treinar duro, se o cara não se esforçar, se o cara não for treinar, ele vai chegar lá, o cara dá uma trombada no cara, acabou, já era. O cara até se machuca.
É um esporte de contato, não é aquele esporte lá que a gente via no passado, que tocava a bola para o lado, tinha um cara lá a 30 metros do outro, caminhando. Não! Hoje, se não tiver treinamento, não vence. E as coisas nos últimos dias estão acontecendo assim. Sem treinamento também não vai. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Diz o apóstolo Paulo assim: para que ninguém se comova por estas tribulações. Porque, olha só o que ele fala, hein? Porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Você vê que ele falou aqui que ninguém fosse esmurecer, fraquejar, ficar sentimental e emocionado pelas lutas. Ou seja, que ninguém chore, que ninguém se comova, que ninguém venha, sabe, se abalar. Por que ele fala isso? Ele falou assim: nós fomos ordenados para isso, e vocês sabem. Agora, como que ele fez isso? Está aqui no versículo 4, ó. Pois estando ainda convosco, não tinha acontecido absolutamente nada, estava tudo bem, estava tudo certinho, eu estava com vocês só pregando, ó. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, e como sucedeu e vós sabeis. Ou seja, eu falei que isso podia acontecer. Nunca escondi, sempre deixei aberto, que vocês tinham que se preparar para o dia mau. E vocês veem que o apóstolo Paulo disse: quando eu estava com vocês, eu já predizia, eu dizia antes de acontecer que essa luta poderia vir. Então vocês não estão passando por uma coisa que eu não avisei. Então a Bíblia Sagrada, ela é um livro que alerta a gente desses dias. E o apóstolo Paulo falou um negócio forte no versículo próximo, 5, ó. Portanto, não podendo também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé. Eu quero saber como é que vocês estão espiritualmente. Eu quero saber se vocês permanecem firmes naquilo que eu preguei. Permanecer na fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Ou seja, o que Paulo disse? Eu quero saber agora como é que vocês se posicionaram nessa luta que eu falei que ia vir. E aconteceu, como eu disse. Eu falei para vocês que, sendo cristãos, poderíamos passar por isso. E eu fiquei com medo. Será que o nosso treinamento deu certo? Será que eu preparei eles e deu certo? Será que eles permaneceram na fé ou eles se comoveram? Será que quando surgiu a luta, eles usaram aquilo que eu preguei ou não? Porque de vez em quando nós pastores, nós ficamos um pouco assustados. Eu prego cura divina. E está ali a pessoa sorrindo e dizendo glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Surgiu a doença, eu vou morrer. Meu trabalho foi inútil. Eu preparei você por nada. Desculpa eu voltar de novo para o futebol. Eu treino. Chegou a partida. Chegou o dia que eu vou treinar contra o adversário de verdade. Eu perdi. Valeu aquele treinamento? Não valeu. Aquele treinamento acabou sendo inútil, porque não deu certo. Então é isso que a Bíblia Sagrada registra aqui. Só que no caso deles deu certo. Olha o versículo 6. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo as boas novas da vossa fé e do amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. O que ele quis dizer? E eu fiquei feliz, porque eles me trouxeram boas novas da fé de vocês. Ou seja, eu falei que ia acontecer essas lutas, aconteceram e vocês lembraram. O apóstolo Paulo já tinha nos preparado. O apóstolo Paulo já tinha dito que isso iria acontecer, ou isso poderia ocorrer, e de fato ocorreu, e de fato aconteceu, mas a nossa fé não se abalou, diga aleluia. Se você for agora mais um pouquinho, Atos 27, vamos finalizando agora, Atos 27, Atos dos Apóstolos, foi muito para frente aqui, Atos 27, o versículo agora está lá no versículo 9. Atos 27, 9. Esse aqui eu não anotei aqui o versículo. Gostaram aí, pessoal, da palavra? Pastor, então o senhor está pregando que vai acontecer coisa ruim com a gente. Não, irmão. Mas eu estou só preparando você para a vida. Que a gente não pode viver um sonho de fada, né? Sonho de fada, isso aí é até antibíblico, né? Que eu vou andar sobre a face da terra com umas asinhas nas costas. Eu acho que até o desenho das fadas, eu acho que tem luta. Irmão,
Você tem que tomar cuidado com essas coisas. Olha só o que está registrado na Bíblia Sagrada, Atos 27, versículo 9. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Olha só o que Paulo falou lá no meio do mar, naquele barco, naquele navio. Olha o que ele fala, dizendo: varões, homens, eu vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e para a carga, mas também para a nossa vida. Isso aqui representa a pregação do pastor. Pessoal, a gente tem que ficar ligado, né? Como diz um amigo meu lá no Rio Grande do Sul, se liga, bico de luz, né? Você tem que ficar ligado, porque pode surgir situações, podem surgir dificuldades na nossa navegação e tudo mais. Só que o que acontece é que o próximo versículo relata que as pessoas não dão bola para isso. As pessoas, elas pensam que nunca vai acontecer nada. Eu sempre coloco, né? Não nos preparamos porque não cremos que aquilo ali vai vir. A gente não se prepara. O versículo 11 diz: mas o centurião, ele acreditava mais nas notícias do coronavírus. Estou certo ou estou errado? Certíssimo, né? Mas o centurião acreditava mais no piloto e no mestre do que no que dizia Michael. É isso. A gente acredita mais no que os outros falam, que o prefeito fala, o presidente fala, que o Bolsonaro fala, o Marcos Trade fala, que o Azambuja fala, do que o noticiário fala, do que naquela pregação. Mas o centurião acreditava mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Ou seja, o que Paulo está falando, esse homem de Deus, isso é besteira, isso não vai acontecer, isso não é bem assim, isso não é desse jeito. Bom, você já sabe, dê um pé de vento, daqui a pouco muda tudo. O versículo 13 diz: e soprando um vento sul brandamente, pareceu já terem o que desejavam, e fazendo-se de vela foram muito perto, costeando Creta. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Daqui a pouco, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Aí começa a folia. Vem o vento, eles já não sabem mais onde é que eles estão. Eles não sabem mais onde é que estão e se perdem. Você vai ver que eles começam a pegar a armação do navio, jogam fora. Eles pegam tudo aquilo que eles tinham conquistado de alimentação, de vestuário, tudo aquilo que... as cargas. Eles pegaram as cargas e as fazendas, as coisas que tinham valor monetário, jogam tudo fora. Daqui a pouco eles ficam lá sentados. Já faz muitos dias que eles não veem o sol, nem as estrelas. Aquela situação toda. E eu queria ver a cara do piloto e do mestre do navio. Que de vez em quando a gente acha muito que a gente acha que é muito que é mestre, que a gente é muito piloto. E aí você vai ver agora o que acontece, agora que eu vou finalizando, lá no versículo 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé, olha que lindo, no meio deles disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. O único que estava em pé, quem era? Não, irmão, quem se preparou. Era o único que estava em pé. O único que estava em pé. Aqueles que acreditaram mais no piloto e no mestre, todos eles foram derrotados. Todos eles estavam lá depressivos, não sabiam mais o que fazer. Agora você vê registrado na Bíblia Sagrada que Paulo estava em pé. E ele disse: olha, eu falei, fora na verdade ao varões razoável ter me ouvido a mim e não partir de Creta. Eu avisei, eu falei. Agora eu e você, a gente pode ficar bem tranquilo, que sempre quando surge uma situação como essa que você viu aqui na Bíblia Sagrada, ou qualquer situação, nunca a luta ela vai vir sozinha. Isaías 38, versículo 1. Acabamos. Pastor, o senhor está nessa acabando aqui, já faz um tempo que o senhor está acabando. A gente está no treinamento, né? Quem prefere ficar com o que Michael dizia? Você prefere ficar com o Michael dizia? Então você vai ver. Quando surgir a luta, a vitória é sua. Isaías 38, 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu. São dias? Claro, dias maus, né? E naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E olha que bonito. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. E ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
A minha alegria é essa, que o senhor vai morrer e não vai viver? Não. A minha alegria é que sempre quando surge um dia mau, sempre quando surge um dia difícil, a palavra vem junto. Deus nunca vai deixar de enviar a palavra. Deus nunca vai deixar de, junto com a enfermidade, dar para você um recado. Junto com essa situação que está te acontecendo, Ele já está dando para você o escape para você sair dela. E você sabe aqui que o Ezequias ele não morre com essa doença. Porque ele vai lá, ele chora, se arrepende, ele fala com Deus. Aí daqui a pouco, ele muda a história dele. O apóstolo Paulo mesmo, que eu falei agora há pouco do apóstolo Paulo, não falei? O apóstolo Paulo morreu naquela tempestade. Lá na frente depois a serpente picou ele morreu com a picada de serpente. Por que nada acontece com o apóstolo Paulo? Não é porque ele é intocável, não, é porque ele está preparado. Ele está preparado, está com a palavra de Deus no coração. Ele é aquela casa edificada na rocha. Ele é aquela pessoa que, sabe, não é qualquer coisa. Vai soprar o vento, vai correr os rios, vai chover. Pode vir o que for, o apóstolo Paulo estava firme, ele estava em pé. Aqui o Ezequias, ele junto com o dia mau veio a palavra, ele se safou dessa. Porque a Bíblia diz, não veio tentação sobre vós senão humana. Mas fiel é Deus que junto com a tentação também dará o escape para que você possa suportar. Junto com essa situação, Ele sempre vai preparar você para você passar. Eu lembro até hoje que quando, em Gênesis, quando Adão e Eva eles pecam, Deus já começa a preparar a vinda de Jesus. Eu não sei se você entende assim, mas eu entendo assim. Deus já começou a preparar um escape para o ser humano se salvar. E tem gente que vai se preparar e vai aceitar Jesus. E quando ele rasgar o céu aí e aparecer, quando Jesus rasgar o céu e aparecer, não esqueça disso. Tem gente que vai estar preparada, tem gente que não se preparou. Tem gente que está pensando que nunca Jesus vai voltar. Tem gente que está pensando. E está com essas coisas. Eu falei, pessoal, eu não vou falar de novo. Acabei a pregação agora aqui. Não esqueça disso. Tem gente que não está preparada para ministério. Só dá problema. Tem gente que não está preparado, irmão, para ordens. Tem gente que não está preparado para casar. Tem gente que não está preparado para ter filho. Não, pastor, a gente vai se preparando. O bom é você se preparar antes. Se prepara. Faça que nem o pessoal no Japão. Já constrói o prédio. Se não vier terremoto, amém. Nunca vai usar aqueles amortecedores. Mas se vier um terremoto de 10 graus na escala Richter, você só vai sambar e não vai cair. Aplauda bem forte ao Senhor. Dá um glória a Deus. Vamos colocar de pé e vamos orar. Quem é que entendeu o recado que veio do céu? Conseguiu pegar o raciocínio ou não? Conseguiu pegar o entendimento? Quem conseguiu pegar o raciocínio e entendimento? Então, a partir de hoje, começa a pensar, começa a analisar, começa a falar com Jesus. Jesus, eu não estou aqui caçando demônio. Não estou aqui caçando demônio. Ah, demônio, vem cá que eu estou preparado. Não, você não vai fazer isso. Não vai fazer isso, eu também não faço. Vem cá, enfermidade. Vem, aparece, cai em mim, cai em mim. Não, você não vai pedir enfermidade. Só que tem que passar pela tua cabeça uma coisa. Se ela surgir, tem que passar algo pela minha cabeça. E se por acaso isso acontecer, como que vou lidar? Você como as torres gêmeas, pá, já caiu. Primeiro ataque já caiu. Primeira coisa já... Cuidado. Deixe Deus preparar você. Deixe. O treinamento é sofrido. Mas depois, no dia que você vai se apresentar diante de uma guerra, meu irmão, é bonito, você não morre. De vez em quando, irmão, tem gente que reclama pelas 7 horas da manhã na igreja. Reclama às 10. Reclama que tem que vir de tarde, reclama. Mas quando a pessoa ela encara o inimigo e consegue vencer, ela dá glória a Deus depois. Você tem que tomar cuidado. Você não está sabendo o que é treinamento. Deus está preparando você uma coisa muito maior que você pode imaginar. Mas se você já agora, nesse momento, nessa hora, se você já está assim, e se um dia Deus está preparando você para um dia você ser líder também? Um dia você ser um pastor regional, um dia um pastor estadual,
Ou quem sabe um dia um obreiro, né? Ou alguma coisa do gênero, você, enfim, você ser uma coisa maior, uma coisa, né? Quem sabe você está sendo reprovado por causa desse jeito. Você tem que tomar cuidado. Deixa Deus preparar você. Seja uma pessoa mais inteligente. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Pai, obrigado a Deus por essa palavra. Obrigado, Deus, por essa mensagem. Esse povo está orando agora junto comigo. Essas pessoas estão orando agora. Estão clamando, Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus, me prepara, Jesus. Não deixe, Jesus. Não deixe com que eu venha sucumbir. Não deixe, Jesus, com que eu venha. Não deixe, Jesus, com que eu venha ser derrotado, fracassado. Jesus, eu te peço agora de todo o meu coração, ajuda essa mulher, ajuda esse homem. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos, como o Senhor diz na tua palavra, prepara-nos uma mesa perante mim, diante dos meus adversários. Oh Deus, quando surgirem as dificuldades, quando surgirem as tribulações, eu estou firmado na rocha. Quando surgirem as dificuldades, as tribulações, eu estou firme. Eu estou firme, eu estou certo, eu estou certíssimo. Que aquele que começou a obra, ele há de finalizar. Você não vai ser uma pessoa derrotada, você não vai ser uma pessoa fracassada. Você vai ser uma pessoa que você vai ser bem sucedido, bem sucedida. A vitória certamente virá sobre você. Você vai ser uma pessoa feliz, vai ser uma pessoa alegre. Ó Jesus, abençoa Jesus. Abençoa essa pessoa. Abençoa esse homem, abençoa Jesus essa mulher. Jesus, usa Deus o teu servo, usa os pregadores, pastores, para preparar essas pessoas, antecedendo tudo aquilo que há de acontecer. E quando a pessoa for atacada, esta pessoa ela vai enfrentar o inimigo de cima para baixo. Essa pessoa vai pisar em serpentes, esta pessoa vai pisar em escorpiões, e toda a força do inimigo, e não será feito dano algum. É isso que você tem que pedir para Jesus. É isso que você tem que pedir para o mestre, e dizer: Jesus, eu não quero ficar amedrontado, eu não quero ficar ansioso, eu não quero ficar preocupado, eu não quero ficar rebelde no dia da dificuldade. Não, Deus, eu quero ser aquele soldado, eu quero ser aquela pessoa que enfrentou de frente. Eu quero ser aquela pessoa que foi e marchou para cima do inimigo, aquela pessoa que chegou no final da luta e teve testemunho para contar. 1000 caíram do meu lado, 10.000 à minha direita, mas o Senhor me preparou e eu não fui atingido. Passei pela mesma batalha, passei pela mesma guerra, mas assim como aconteceu com Josué e Caleb, eu cheguei no fim. Eu cheguei no fim de todas as coisas. Eu cheguei no fim, eu fui abençoado. Aleluia. Oh glória, oh louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Engrandecido seja para todo sempre. Oh louvado seja. Aleluia. Levante as tuas mãos aos céus e declare o refrão dessa canção. Aleluia. Eu quero escrever minha história de lutas e de muitas vitórias. Sim. Ser o soldado que não recuou. Aleluia. Enfrentou a batalha e lutou. Sim, Jesus. Eu quero cumprir minha missão. Marcar essa minha geração. E ser um de servo fiel. Aleluia. De morar no céu. Aleluia. Quero escrever minha história de lutas e de muitas vitórias. Sim, Jesus. Ser um soldado que não recuou, enfrentou a batalha e lutou. Sim, Jesus. Quero cumprir minha missão. Aleluia. Marcar essa minha geração, ser um exemplo de servo fiel. E ainda ter o privilégio de morar no céu. De novo, solte a sua voz. Eu quero escrever minha história de lutas e de muitas vitórias. Ser um soldado que não recuou, enfrentou a batalha e lutou. Eu quero cumprir minha
Aleluia. marcar essa minha geração. Sim, Jesus. Ser um exemplo de servo fiel. Aleluia. Minha vida ter o privilégio De morar no céu. de novo. Eu quero escrever minha história De lutas. e de muitas vitórias. Sim, Jesus. Ser um soldado que não recuou, enfrentou a batalha e lutou. Aleluia. Eu quero cumprir minha missão, Salvar. marcar essa minha geração. Sim. Ser um exemplo de servo fiel e ainda ter o privilégio De morar. de morar no céu. Com as mãos erguidas aos céus, diga comigo, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu vou permitir que o Senhor me treine, me prepare para as guerras, lutas, e eu vou vencer todas. Lutas terei, mas muito mais ainda, vitórias. E aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Bem forte ao Senhor. Dá um glória a Deus. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar.